Maravilha. Maravilha. Você que está chegando agora, já seja bem-vindo. Roberto Campos, pastor, meu amigo. Deus te abençoe, pastor Roberto Campos. Que Deus te dê graça. Eu tenho acompanhado as suas lives, viu, pastor? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Maravilha. Você que está chegando agora, já seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante importante, que é a respeito das 7 trombetas do Apocalipse. É verdade. As 7 trombetas do Apocalipse. Vamos tratar desse assunto hoje detalhadamente. Rosana Silva Brito, Deus abençoe você lá da Itália. Mulher de Deus, Deus te abençoe, tá, querida? Fica por aí que você vai aprender. Tem coisas maravilhosas aqui. Gerson Barbosa, meu irmão Gerson, Deus abençoe. Tá bom? Paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Lilian Hamburgo, Deus te abençoe. A paz, pastor. Deus abençoe a palavra. Amém, amém. Glória a Deus por isso. A palavra hoje é importante, hein? Muito importante. Porque esse livro aqui, a partir do capítulo 6 do Apocalipse, do 6 ao 19, vai tratar dos acontecimentos futuros da grande tribulação. Então a tribulação começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 19, uma duração de 7 anos, do capítulo 6, Gerson Barbosa, vamos lá, do capítulo 6 até o 19, são descritos 7 anos dentro desses capítulos. Então são 14 capítulos que têm a duração de 7 anos. Aí nós vamos ver que o capítulo de número 1 é a manifestação de Jesus glorioso, o capítulo 2 e 3 é as 7 igrejas, o capítulo 4 é a sala do comando de Deus, o trono de Deus, o capítulo 5 é o livro selado, capítulo 6, os 7 selos, capítulo 7 é os 144.000 e a continuação do 6º selo, o capítulo 8, as 7 trombetas, o capítulo 9 e 10 é a 5ª e a 6ª trombeta, o capítulo 10 é João comendo o livrinho, capítulo 11 é as 2 testemunhas, capítulo 12 é a mulher vestida de sol, que é Israel. Por que ela está vestida de sol e com a lua debaixo dos pés? Porque ela tem a tendência do seu pai. Seu pai é o sol, que está lá no capítulo 37 de Gênesis. Jacó, quando José tem aquele sonho, Jacó tem a interpretação. José disse que viu o sol e a lua e as estrelas. Então a mulher do capítulo 12, ela provém de Jacó, que é o sol, Raquel, a lua e as 12 estrelas, as 12 tribos. Aí o capítulo 13 é a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. O capítulo 14 é os 144.000. O capítulo de número 15 é o cântico dos vitoriosos. Capítulo de número 16, as 7 taças cheias das últimas pragas. Capítulo 17 e 18, a Babilônia. Capítulo 19, as bodas do Cordeiro e a vinda de Jesus. Capítulo de número 20, o juízo final. Capítulo de número 21, a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. E o capítulo 22, as considerações finais. Então nós vamos estudar os 22 capítulos. Eu já falei do capítulo 4, do capítulo 5, do capítulo 6, já falei do capítulo 10, do capítulo 11, do capítulo 12, e hoje eu vou falar do capítulo 8 e 9. Tá bom? Muito importante esse estudo. E eu quero que você fique por aí e já compartilha. Em nome de Jesus, Paulo Henrique, está assistindo? Já compartilha essa live aí, por favor, para que mais pessoas cheguem
mais pessoas cheguem para assistir essa live. É uma live muito importante, porque eu estou tratando dos assuntos finais da Terra. Está tudo contido nesse livro. Então, vamos lá. Roger Santos, meu amigo. Deus abençoe você, Roger. Pastor Roger. Deus abençoe a tua vida. Viu, meu querido? Vamos tratar das 7 trombetas do capítulo 8 e 9 do livro de Apocalipse. Viu, meu amado? Deus abençoe a tua vida poderosamente. Roger Santos é um dos grandes pregadores que passou pelo estado de Rondônia. Eu acredito que hoje ele esteja lá. Aonde você está mesmo, pastor Roger? Espírito Santo, né? É Espírito Santo. Aleluia. Amém. Thaís Silva, seja bem-vinda, minha querida. Já compartilha essa live aí, em nome de Jesus. Já vai compartilhando, tá bom? Que eu já vou ler aqui, já vou entrar no estudo. É muito profundo esse estudo, muito forte. Só que eu vou facilitar para vocês. Eu vou falar a minha linguagem é uma linguagem simples. Então eu vou, através da minha linguagem, muito simples, você vai entender melhor o livro de Apocalipse, tá? Então vamos lá para o capítulo de número 8. Glória a Deus. Lilian, bloqueia toda hora. Será que é só comigo? Tem hora que esse telefone aí, ele dá uma bloqueada mesmo. Até no meu. É porque o inimigo se levanta, né, minha querida? Porque nós estamos discorrendo da derrota do inimigo. A derrota de Satanás e teu reino. Então Iracema Gomes Pego, minha sogra, tá assistindo. Vem, Iracema, comigo, pra você aprender um pouco de Bíblia, aprender um pouco de Apocalipse. Aqui eu vou tratar dos 22 capítulos. Então vamos lá, eu vou fazer a leitura. Capítulo 8 de Apocalipse. Diz assim: E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Olha aí. Então vamos descorrer aqui primeiro esses versículos aqui. Havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. João, ele viu, ele presenciou. Então isso aqui não é um símbolo, é uma coisa literal. Fez silêncio no céu. Por que fez silêncio no céu? Eu acredito que pela análise que eu fiz no livro de Apocalipse, é que para as orações dos santos fossem ouvidas. Quais orações e de que santos estamos falando? E quais orações? De quem? Dos santos que estão morrendo na grande tribulação. Porque a igreja, estas orações aqui, não é da igreja. Porque a igreja já foi arrebatada. A igreja não precisa mais orar, porque já está nas bodas do Cordeiro. Enquanto está acontecendo, Fábio Arruda, Rodrigo Santos, Deus abençoe. Enquanto a igreja está nas bodas do Cordeiro, Jonathan, Deus te abençoe. Marlene de Paula, Deus abençoe vocês. Vai compartilhando aí essa live. Então preste atenção. Essas orações que o céu se faz silêncio,
são as orações dos santos que estão morrendo na grande tribulação, que estão sendo perseguidos por causa do seu testemunho, por não aceitarem o governo da besta, por não aceitarem a religião do anticristo, que é a religião do medo, por não aceitarem a marca da besta. Tá difícil, né, minha querida? Mas Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Então, preste atenção que eles estão morrendo. E as mortes dos santos que vão morrer na grande tribulação não será uma simples morte, não. Será morte com muito castigo, com muita atrocidade. E no momento que eles estão morrendo, eles estão pedindo misericórdia a Deus. Eles estão pedindo justiça para Deus. Eles estão pedindo para que Deus vingue o sangue deles. Então está havendo uma forte oração na terra durante a grande tribulação, e essa oração chega até diante de Deus. Aí veio um anjo e se pôs junto ao altar do incenso. Esse altar de incenso está muito perto do trono de Deus. Tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então ele pega essas orações que estão sendo feitas, preste atenção, quais orações? A oração do quinto selo, que nós vemos as almas dos que foram mortos, espedaçados, no capítulo 6, versículo de número 9, nós vamos ver as almas dos que foram mortos na grande tribulação. No capítulo de número 7, versículo 9 até o versículo 17, nós vamos ver outros mártires que oraram, que clamaram, que pediram para que Deus fizesse justiça, e essas orações agora estão nas mãos do anjo. O anjo então oferece elas diante de Deus, elas sobem como perfume diante de Deus, e Deus vai responder às orações que são feitas no capítulo 6 e 9 e no capítulo 7 e 9 até o versículo 17, que fala das multidões que morreram. Aí, quando ele coloca essa oração no incenso e coloca fogo e pega fogo do altar e a oração sobe diante de Deus, aí o anjo, ele toma esse incensário, enche do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Aí o que acontece? Olha só. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Então chegou o momento de uma grande chuva, da chuva do juízo, relâmpagos e trovões e vozes. Vai cair uma chuva muito forte na terra, vai ser lançada. A partir desse momento, as 7 taças com os 7 anjos, eles vão entrar em ação, porque eles já estão preparados. Maria Salmento, Deus te abençoe. Os anjos já estão preparados com as suas 7 trombetas. Agora eu te pergunto uma coisa: por que trombetas? Por que trombetas? Porque as trombetas, elas eram usadas na convocação de uma guerra. Capítulo 10 de Números, versículo de número 2, você vai ver que quando se tocava a trombeta para uma convocação de guerra. Então as trombetas vão ser tocadas porque Deus vai fazer guerra contra os moradores da terra. A terra vai sofrer agora com os juízos das 7 trombetas. A trombeta também era usada para anunciar a chegada de Deus. Você lembra no capítulo de número 19 do livro de Êxodo? Eu vou ler para você, capítulo 19 do livro de Êxodo. Nós vamos ver que a trombeta se referia também à chegada de Deus na terra. Aleluia! Olha aí, e aconteceu 19:16. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões,
relâmpagos sobre o monte, espessa nuvem e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Então a trombeta, o toque da trombeta, simboliza também a chegada de Deus na terra. Deus vai descer na terra através dos seus juízos para tratarem com os moradores da terra. Irmã Marlene de Paula Costa está dizendo que está assistindo lá de Curitiba. Pastor Fábio Arruda está assistindo de Cuiabá. Agora nós temos aí o irmão Marcos Antônio da Assembleia de Deus da Missão, lá de Sorriso, Mato Grosso. Nós temos a irmã Rosângela da Itália. Daqui a pouco temos o irmão pastor Márcio do Japão. Depois vamos ter o pastor José lá da Espanha. Então nós temos pessoas de vários lugares. Então preste atenção. Primeiro, a trombeta era tocada para anunciar uma guerra. Deus está em guerra contra os moradores da terra, contra os ímpios, contra aqueles que se desviaram de Deus, contra aqueles que tiraram a vida dos servos de Deus, que derramaram o sangue deles na terra. Você lembra no capítulo de número 4, versículo de número 16, da carta aos Tessalonicenses, que quando Jesus vai descer, ele sai do trono, que ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai vir com som de buzina, preste atenção, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com grande barulho, com canglor, com forte alarido, com a voz de arcanjo, com som de trombeta de Deus. A trombeta vai soar muito forte, porque Deus está descendo no arrebatamento. Eu falo Deus porque Jesus é Deus. Ele está saindo do seu trono, está descendo para se encontrar com os seus servos que estão subindo. Então haverá um encontro magnífico, poderoso. Então a trombeta é anunciada que Deus está chegando. A trombeta era usada para a convocação de uma assembleia. Quando se tocava a trombeta, no capítulo de número 10, versículo de número 2, do livro de Números, é porque Deus estava convocando o povo para uma assembleia. Wagner Gomes está assistindo. Então preste atenção. Deus aqui está tocando as trombetas porque está convocando os moradores da terra para uma assembleia. Deus terá uma reunião com os moradores da terra. Ninguém ficará fora desta reunião. Na grande tribulação, todos os moradores da terra terão que ouvir, ver, sentir Nice Chagas, filha do pastor Manuel Ângelo Chaga, minha amiga, companheira, lá de Rolim de Moura. Um abraço para você. Deus te abençoe, minha filha. Então, Deus está convocando os moradores da terra. Sabe o que diz? Lá em Joel, multidões e multidões no vale da decisão. Deus convocando os moradores. Então a trombeta é sinal que Deus está convocando os moradores da terra. Agora, o versículo de número 5, nós vamos começar com a primeira trombeta. Preste atenção. E havendo aberto, ou por que não dizer, versículo 7 do capítulo 8. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Repare que o fogo, saraiva, misturado com sangue. Qual sangue? Com sangue, o mesmo sangue que tiraram dos servos de Deus. Deus agora está devolvendo para a terra uma chuva de sangue, com saraiva, com fogo misturado com sangue. E essa chuva, ela foi lançada, ela foi atirada com força, foi arremessada sobre a terra. A terra foi queimada na sua
terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e queimou-se toda a erva verde foi queimada. Então preste atenção que aqui foi lançada a primeira trombeta foi tocada e foi lançada saraiva, fogo misturado com sangue e queimou a terça parte das árvores. Agora eu te pergunto para você, quais os países que existem florestas, porque as florestas desses países serão atingidas. Você pode perceber que o Brasil, a Rússia e o Canadá é onde está contido os maiores números de árvores e que tem florestas. Então, foi atingido a terça parte das árvores da terra. Então, com certeza, esse fogo vai atingir o Brasil, vai atingir a Rússia e vai atingir o Canadá. E foi queimada toda a erva verde, toda a agricultura, toda a plantação de erva verde, de verduras, de alimentos, vindo através da agricultura, foi queimado. Haverá um desfalque na economia mundial. Por quê? Porque a agricultura será atingida por essa chuva de fogo. Os alimentos vindos da terra ficarão mais caros, vai faltar alimento. Vai haver um incêndio enorme nas florestas. Repito, Rússia, Brasil e Canadá são os 3 países que existem florestas. Então esses países serão atingidos por essa saraiva, por esse fogo misturado com sangue. A agricultura será atingida, vai encarecer o preço dos alimentos oriundos da terra. O anticristo, ele vai ficar totalmente perturbado, porque ele não vai saber da onde ou quando e por que está acontecendo isso. Os moradores da terra, Jorge Viana está assistindo, Deus abençoe pastor Jorge Viana. Os moradores da terra ficarão perturbados porque eles não estão esperando isto. Eles estão confiando no governo de paz do anticristo, mas de repente o céu se enegrece, sai trovões, relâmpagos, se ouvem na terra grandes trovões e relâmpagos e vozes, e de repente do céu começa a cair fogo, uma chuva. Eu acredito que é uma chuva de uma poeira meteórica que está entrando na atmosfera, e quando ela entra na atmosfera, ela entra através do oxigênio, ela começa a pegar fogo e vai atingir, e Deus tem o ponto certo para ser atingido, porque Deus vai castigar o homem através da natureza. A natureza será destruída para castigar o homem. Então, toda, ou por que não dizer a terça parte das árvores e a agricultura será atingida na primeira trombeta. Preste atenção, que a primeira trombeta até a 7ª trombeta é um juízo com misericórdia. Porque a primeira trombeta, a segunda, a terceira e a quarta, os homens estão sendo avisados, mas a partir da 5ª e 6ª trombeta, eles são atingidos. As trombetas são direcionadas aos homens, mas a primeira trombeta, a segunda e a terceira e a quarta é para a natureza. Então a natureza será atingida e os homens ficarão apavorados. Você imagina, de repente, cair do céu uma chuva de fogo com sangue e ir diretamente nas florestas, destruir aqueles campos que produzem verduras, as ervas verdes serão destruídas. Davi Correia de Melo, Deus te abençoe, meu irmão. Jesus te dê vitória. Está assistindo? Já compartilha aí, Davi, para a glória de Deus. Então,
pastor abençoado lá de São Paulo, está assistindo. Então, a primeira trombeta vai atingir Brasil, Rússia e Canadá, aonde são contidas as florestas, o pulmão do mundo, nesses 3 países e todas as ervas verdes. Preste atenção que é um juízo de misericórdia. Aí o segundo anjo vai tocar a sua trombeta. E o anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar. Foi lançado no mar um monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar, e morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 1/3 parte das naus. O mar vai ser atingido, preste atenção. Seria uma incoerência se o juízo só viesse na terra. Mas hoje nós temos aproximadamente entre 1.200.000 a 1.500.000 pessoas que vivem no mar, através das embarcações, dos navios que transportam, eles transportam os seus comércios de um país para o outro. Nós temos aqueles transatlânticos, aqueles cruzeiros, temos aqueles grandes barcos que vivem das pescas, aqueles navios que vão para os meios dos mares, fazer as suas pescas. Mas eu acredito que quando esse monte ardendo em fogo for lançado no mar, haverá uma tsunami jamais vista, com ondas com mais de 20 metros de altura. E esses navios comerciais, esses atlânticos, esses cruzeiros, esses barcos que vivem de pesca, irão ao naufrágio. Perdeu-se a 1/3 parte das naus, os navios que estão vivendo no mar, e morreu a 1/3 parte das criaturas do mar, porque a 1/3 parte do mar tornou-se em sangue. Então, uma catástrofe no mar, preste atenção. As pessoas que vivem da pesca vão ter prejuízo. O peixe aumentará de preço. E por que não dizer que muitas pessoas na grande tribulação não vão querer comer peixes, porque vão sentir aquele mau cheiro de sangue. O mar vai cheirar sangue. Os animais que vivem no mar vão ser lançados para a praia, porque eles vão flutuar e vão ser lançados. Você imagina a quantidade de animais que serão mortos por esse grande monte que cai no mar, para castigar os habitantes que estão vivendo no mar, para destruir a 1/3 parte do mar. As pessoas que vivem à beira-mar, nas costas do mar, essas pessoas serão alagadas, as suas casas serão destruídas. Os países, por exemplo, Rio de Janeiro, Japão, esses países que vivem beira-mar, essas cidades, elas serão alagadas, porque haverá uma tsunami sem precedentes. É um grande monte, pode ser um meteoro que vai ser lançado do céu na terra, porque quando ele atinge a atmosfera, ele entra em calor, pegando fogo, e as pessoas vão ver, mas não vão poder fazer nada, porque Deus está mandando o seu juízo. Então haverá prejuízo, porque João, na sua época, ele viu esse meteoro, e os grandes comerciantes e as exportações na época de João eram feitas através dos navios. Você lembra que aquele navio que carregava o profeta Jonas, aquele navio era um navio comerciante, era um navio de carga, era um navio que não podia carregar passageiros. Você viu que aquela tempestade que Deus mandou estava quase quebrando aquele navio, e eles começaram a descarregar
as suas mercadorias e lançar no mar com medo. Agora você imagina o mar revolto por causa desse monte que virá no mar. Nós temos hoje navios que levam aqueles containers, navios de 400 metros de comprimento por 60 metros de largura. Você lembra, você viu na reportagem que aquele navio de 400 metros e de 60 metros de largura ficou preso lá no Egito por causa que a maré baixou e ele estava carregado com mais de 2.000 containers. Então, esses grandes navios estão atravessando o mundo de um lado para o outro e eles serão atingidos. Haverá um prejuízo na economia mundial. O governo do anticristo, que disse que vai trazer uma solução, na realidade ele não terá solução, porque Deus não vai deixar que o anticristo reine e que ele traga uma solução para o mundo, porque ele disse que vai trazer paz. Preste atenção, porventura, na ira do Cordeiro e na ira de Deus, são duas iras. Capítulo 6 do livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 16, fala da ira do Cordeiro. Capítulo 16 do livro de Apocalipse, versículo de número 1, fala da ira de Deus. Então, os moradores da terra estarão entre as duas iras, a ira do Cordeiro e a ira de Deus. Então, não haverá paz. Você acha que haverá paz no governo do anticristo? Haverá perturbação. Deus não deixará os moradores da terra, na grande tribulação, terem paz. Marta Camargo, irmã Marta, esposa do Leco, Deus te abençoe. Deus não deixará, é verdade. Sim, é verdade. Está falhando, irmã? Quem está me ouvindo bem aí? Quem está me ouvindo bem aí, diga um amém, digita um amém aí. Então, o mar será castigado pela ira de Deus. Aí nós vamos ver os desastres ecológicos que vão existir, animais sendo lançados na margem da praia. Amém, amém, glória a Deus. Tá bom então, né? Amém, amém, Deus abençoe. Então haverá uma catástrofe sem precedentes. O desastre ecológico. As coisas naturais vão castigar os homens. As águas, o mar, os animais irão servir de castigo para os homens. Deus estará castigando quem estiver na grande tribulação. Aí nós vamos ver a terceira trombeta, no capítulo de número 8, versículo de número 10. Olha só. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu. Preste atenção que os juízos estão vindo da onde? Estão vindo do céu. É Deus que está mandando juízo. Não é uma mera coincidência de cair meteoros na terra, de cair chuvas ácidas na terra. Não, é Deus que está mandando. Deus está mandando. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Por quê? Porque ela caiu como se estivesse acesa. E olha só, aonde que ela vai atingir? Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes d'água. Os rios e fontes d'água foram atingidos. Você sabia que hoje a maior preocupação dos governantes mundiais, a maior preocupação deles é com a água potável? A água hoje já é uma disputa nos países. Eu enumerei aqui comigo 10 países que faltam águas. Olha só, aonde está faltando água? Já existe falta d'água hoje
em Papua, em Nova Guiné, na Etiópia, em Uganda, Somália, Angola, República Dominicana do Congo, continente africano, não existe água potável. E quais são os países que existem águas potáveis, que têm as fontes d'água? Vou te passar aqui para você. Os países que têm águas potáveis que serão atingidos Mianmar, Índia, Peru, Indonésia, Colômbia, China, Estados Unidos, Canadá, Rússia e Brasil. Esses países têm água potável, mas eles serão atingidos, porque a terça parte das águas e as fontes d'água se tornarão amargas como o absinto. Quando João estava falando, o sabor da água se tornará em absinto, é porque, irmã Lenice, irmão Jorge Viana, lá em Israel tem uma planta que ela é tão amarga, que ela pode causar morte, que ela se chama absinto. Então João, ele viu, talvez ele sentiu o paladar dessa água, porque as águas se tornaram amargas. Preste atenção, na grande tribulação, as águas vão valer ouro, porque vai faltar água no planeta Terra. As águas serão contaminadas, Deus castigando o homem e alertando. Sou eu que estou trazendo juízo. Eu sou Deus, o dono da terra. Eu estou avisando para vocês que vou trazer juízo maior. Se arrependam, crede nas minhas palavras, crede nos meus mandamentos, crede que eu existo. É Deus avisando. Neuza Gomes Pego está assistindo. É Deus avisando para os habitantes da grande tribulação que o juízo está vindo dele. Ele está mexendo nas florestas, está mexendo no mar, nas fontes d'água. Então Deus está trazendo juízo. Então países, pessoas vão tanto morrer de sede e vão morrer quando beberem dessa água. As pessoas, Jorge Viana, terão tanta sede que elas não vão suportar a sede e vão beber destas águas, mesmo sendo amargas. E o que vai acontecer? Diz aqui que os homens tomaram dessas águas e morreram, por causa que as águas estavam amargas. Além de ser amargas, são águas que contaminam e trazem morte. Olha aí o que diz. Olha o que diz o versículo 11. E o nome da estrela era absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. A sede em países vai se tornar insuportável. Mesmo amargas, os homens vão querer fazer alguma coisa para tirar esse amargo da água. Vão querer filtrar essa água, vão querer fazer alguma coisa, mas essa água dentro dela tem morte. Haverá morte nessa água, porque o nome da estrela é absinto, e Deus já sabia que os homens iriam fazer alguma coisa para querer mudar o sabor da água, e Deus já colocou dentro da água morte. Você pode imaginar um Deus poderoso que consegue colocar morte na água para que os homens bebam e sejam avisados que é o juízo de Deus sobre a terra, mas é um juízo, repito, com misericórdia, Deus dando oportunidade
para os homens se converterem dos seus ídolos, das suas imagens, das suas prostituições, dos seus adultérios, dos seus homossexualismo, do lesbianismo, das suas más obras, Deus avisando, dando oportunidade para que os moradores da terra se arrependam, mas mesmo assim eles não se arrependem. Então nós estamos no terceiro selo. O quarto selo, é muito importante você saber do quarto selo. O quarto selo está no capítulo 4, versículo de número 12. Diz assim: e o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse semelhante à noite. Então, preste atenção, que o sol, a lua e as estrelas, elas serão atingidas por Deus. Por quê? Qual a influência da lua sobre a terra? A lua, ela tem a sua influência no mar. Quando está a lua cheia, o mar, a maré do mar aumenta. E quando aumenta a maré, os pescadores, eles saem para a sua pesca. Só que a terça parte da lua não vai dar brilho, vai prejudicar o mar. As marés não vão subir, as marés vão continuar do jeito que estão, elas não haverá um volume maior nas águas, porque a lua tem essa influência de tanto trazer peixes na maré alta, na maré baixa. Ficará difícil para que os navios eles se desloquem, para que os pescadores saiam para as suas pescas. Então haverá uma intervenção na lua, sem dizer que países ficarão na escuridão à noite, porque a lua não vai brilhar. E a terça parte do sol também não brilhou. Você sabe que as árvores, os vegetais, a agricultura, os grãos como soja, feijão, milho, girassol e outros produtos dependem do sol para desenvolver a fotossíntese. Então eles têm um pigmento para captar o sol e para que eles possam florescer, para que eles possam dar o seu fruto. Então vai ser atingido essas áreas também, os vegetais, os legumes, as plantações de melancia, de tomate, de pimentão, de cenoura, de beterraba, enfim, elas precisam do sol, captando o sol para ter os raios ultravioletas, para melhorar, para dar o crescimento, o desenvolvimento, e o sol não vai brilhar a terça parte. Mais uma vez Deus tocando nos alimentos, mais uma vez Deus avisando os homens que é a mão de Deus sobre a terra, sem dizer que países não terão dia, ficarão escurecidos. Pior do que quando acontece aquela eclipse lunar, as pessoas ficam admiradas quando acontece aquela eclipse, coisa de minutos, algumas pessoas ficam apavoradas. Agora você imagina países como o Brasil não ter o sol e ficarem na escuridão, e à noite não ter o brilho das estrelas, o céu está negro, a lua não brilhar. Isto será sinal de Deus. Deixa eu te mostrar uma coisa, para que você entenda que esses juízos aqui, eles já foram avisados desde o Antigo Testamento, pastor Fábio Arruda. Esses juízos que hoje estão aqui no livro de Apocalipse, eles já foram avisados. Preste atenção, eu vou ler para você. No capítulo 26 do livro de Levíticos,
Levíticos é o livro das ofertas. Deus desenvolveu o livro de Levíticos para que os homens pudessem se aproximar de Deus através das ofertas. Então, é o livro que se aproxima, Deus se aproxima do homem e o homem se aproxima de Deus através do livro de Levíticos no Antigo Testamento. Só que no capítulo de número 26, Deus já havia avisado desses 3 juízos, 7 selos, 7 taças e 7 trombetas. Vamos ver os 7 selos. Olha só, capítulo 26, versículo 18 de Levíticos. E se ainda com estas coisas não me deres ouvido, então eu perseguirei e vou castigar vocês 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Então aqui estão os 7 selos. Pastor José Cordeiro da Silva. Deus abençoe o senhor, pastor Cordeiro. Em nome de Jesus. Aí nós temos ainda as 7 trombetas no livro de Levítico. Olha para você perceber. Versículo 24 do capítulo 26. Eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais. 7 trombetas. Aonde estão as 7 taças? Está no versículo de número 28 do capítulo 26 de Levíticos. Também eu convosco andarei contrariamente, meu furor, e vos castigarei 7 vezes mais. Então nós temos em Levíticos os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Então não é nada novo para Israel. Israel já sabia que isso iria acontecer. Você está entendendo? Então é o juízo de Deus sobre eles. Agora Deus passa a agir no homem. A 5ª e a 6ª trombeta são trombetas que causam espantos, que causam temor. Olha, a 5ª trombeta no capítulo de número 9, ela tem, essa 5ª trombeta, ela tem 12 versículos, mas eu vou ler e vou te explicar. E o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem o escorpião da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que não matassem, mas que por 5 meses atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Então uma estrela que caiu do céu, isto é um anjo caído, isto pode ser Satanás, que vem abrir o poço do abismo, ou um anjo caído. É dado a esse anjo a chave do poço do abismo. Aonde que é o abismo? O abismo é onde estão presos aqueles anjos que está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. É onde está aqueles anjos de Judas, versículo 6. Os anjos que não guardaram o seu principado, que não guardaram a sua posição, que foram enganados por Lúcifer. Alguns deles estão no lugar chamado Tártaro, abaixo do inferno, Tártaro. E esse abismo se abriu. E o que saiu desse abismo? Saiu demônios em forma, Samuel Henrique, Deus abençoe Samuel, Deus abençoe tua vida. Saiu demônios em formas de gafanhotos. Eram em formas de gafanhoto. Eu acredito
na literalidade da Bíblia, que isso não é símbolo. Eu já li aproximadamente mais de 30 comentários do Apocalipse, e alguns comentaristas dizem que aqui são helicópteros, mas helicópteros não faz danos à erva verde, não faz danos às árvores. Esses gafanhotos tinham poder de se alimentar com as ervas, de se alimentar pelas folhas das árvores. Só que foi dito para eles que eles não se alimentassem da erva e nem das árvores, mas que atormentassem os homens por 5 meses, e o tormento dos homens seria como tormentos de escorpião. Vamos ver o aspecto, a característica desses demônios em formas de gafanhotos. E o aspecto dos gafanhotos eram semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Eles estavam em grupos aparelhados para a guerra. Havia umas coroas semelhantes ao ouro. Eles tinham coroa, são reis, são demônios que saíram para reinar durante 5 meses. E o seu rosto era como o rosto de homem. São demônios inteligentes. Eles têm sabedoria. Eles têm compreensão daquilo que Deus falou para eles. Eles entendem que tem que ser atacado os homens. Eles têm coroas. Terezinha, Deus te abençoe. Eles têm coroas porque são reis para reinar durante 5 meses. Eles têm rosto de homens, porque são inteligentes. Eles têm cabelos de mulheres, porque são fortes. Porque o cabelo na Bíblia representa força. Você lembra do cabelo de Sansão? Sansão era forte por causa do seu cabelo. Os nazireus, como João Batista, Jesus que era nazireu, o seu cabelo representava força. Então esses demônios são indestrutíveis, são inteligentes, porque têm rosto de homens, são reis, porque vão reinar 5 meses, eles têm cabelos compridos, porque são fortes, e tinham couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como ruídos de carro quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham cauda semelhante à do escorpião e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então preste atenção aqui que eu vou te dizer. Eles vão atormentar os homens que não têm a marca de Deus, que não têm a marca de Deus nas suas testas. Olha aqui. E foi dito que fizessem dano aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então quer dizer, Fábio Arruda, quer dizer, irmã Terezinha, que na grande tribulação terão homens com marcas de Deus na sua testa. E quem são esses? Homens que são destinados para a salvação, que vão morrer na grande tribulação. Outra coisa, preste atenção, se um desses que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que tem a marca de Deus na sua testa, é uma marca invisível, que só esses demônios podem enxergar, esses demônios que saem do poço do abismo, que podem enxergar. Ainda que um crente desse da grande tribulação esteja passando necessidade, que ele queira a marca da besta, ele não vai receber. Satanás não vai permitir que ele tenha a marca da besta, porque ele já é marcado por Deus, porque pertence a Deus, e aquilo que é de Deus, Satanás não pode colocar a mão. O que eles vão fazer? Evangelista Rosano Lima, Deus abençoe. O que eles vão fazer? Eles vão matar estas pessoas, porque eles têm o sinal de Deus, e os que têm o sinal de Deus serão vistos pelo dragão.
o dragão, não adianta o crente disfarçar aqueles que estão direcionados para morrerem na grande tribulação. Não adiantam se esconder, porque o dragão vai saber quem é que tem a marca de Deus. E quem tem a marca de Deus na grande tribulação não poderá receber a marca da besta. Não poderá receber, irmã Rosana, o sinal da besta, porque estão direcionados para a morte, para viverem com Cristo. A morte trazerão eles para Cristo. Mas aqui, esta trombeta, a quinta trombeta, é uma trombeta de muito apavoro, terrível. Nuvens de gafanhotos que serão vistas por toda a terra. É milhões e milhões de gafanhotos que sobem do abismo e eles vão viajar. Não sei de onde que eles vêm, a localidade desse abismo, não sei aonde está, se está na terra, se está no céu, a Bíblia não diz, mas eles vão voar por toda a terra e vão atormentar os homens por 5 meses, cujos não têm a marca de Deus na sua testa. Eu glorifico a Deus, eu dou glória a Deus, porque mesmo na grande tribulação, mesmo no juízo de Deus, aqueles que se arrependerem das suas obras, aqueles que aceitarem a palavra de Deus, serão marcados nas suas testas, serão marcadas por Deus. Eu e você, quando aceitamos, Selma Reis, Deus te abençoe, Selma Reis, quando eu e você aceitamos Jesus aqui na terra, nós somos marcados pelo Espírito Santo. É um selo do penhor do Espírito Santo, dizendo que este selo, esta pessoa que tem esse selo, não pode ir para outra direção. Já tem um destino. Qual o destino, irmã Lília? O destino é o céu. Então nós estamos já selados com o Espírito Santo. Mas, pastor Gilmar, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Não é o selo do Espírito Santo, não é para quem é batizado com o Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Mas quando você aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo já te marca e já te direciona para o céu, e ninguém pode mudar o teu caminho, o teu destino. Já está escrito, é o céu, porque o Espírito Santo já está na sua vida, já declarou que você é filho de Deus e que você vai participar do arrebatamento da igreja, vai participar da ressurreição, vai para o céu e ninguém vai poder violar este selo. Adilson, esse selo é inviolável. Está entendendo, irmã Marlene? O selo do Espírito Santo. Também o selo dos homens da grande tribulação serão na testa. Vai ser na cabeça. Qual é a parte do corpo que mais se vê? É a cabeça. A parte do corpo que é mais mostrada é a cabeça. Então, os homens da grande tribulação que aceitarem, através dessas pragas, através da pregação das 2 testemunhas, através da pregação dos mártires, que pregaram, não amaram a sua vida, mas amaram a palavra de Deus e deram testemunhos. Então vai haver evangelismo na grande tribulação. E quem se reconciliar com Deus, olha só, aonde está os crentes que ficaram na grande tribulação? Eles estão aqui, naquela multidão que João viu, no capítulo 7, no versículo de número 14, aonde diz assim: e eu disse, Senhor, o ancião pergunta para João, quem são esses e de onde vieram? Aí João disse, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação
e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então quer dizer que essa multidão já tinha veste. A veste é simbolizada pela salvação. Então, aqueles que tinham veste, que aceitaram Jesus, mas tiveram a sua veste manchada, ficaram para a grande tribulação, mas não perderam as suas vestes. Por quê? Porque Deus vai dar uma oportunidade para eles lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, um grande número de pessoas, de crentes, ficarão na grande tribulação para testemunho, para dizerem para as pessoas, para explicarem a Bíblia para aqueles que estão na grande tribulação. Pessoas que não conheceram Jesus, que vão ficar na grande tribulação, vão ser evangelizados por esses crentes. Eles vão mostrar na Bíblia que o arrebatamento aconteceu. Eles vão abrir o livro de Tessalonicenses. Eles vão abrir o livro de Apocalipse e vão mostrar para as pessoas. Eles vão evangelizar. E quando esses homens foram feito o apelo para eles, eles vão aceitar Jesus de verdade. Aí Deus vai marcar, aleluia, Deus vai marcar as testas, e esses demônios que saem do abismo não poderão tocar nesses homens, porque tem a marca de Deus. Você lembra que João disse na primeira epístola de João, capítulo 5, que vós sois de Deus e o maligno não vos toca? Se o maligno não pode tocar, por quê? Porque nós temos a marca do Espírito Santo de Deus. Ele não tem poder para tocar a minha vida e a tua vida. Você é marcada por Deus. Você está marcada para o arrebatamento. Você está marcado para morar no céu. Você está marcado para assentar no trono de Jesus. Você está marcado para comer da árvore da vida, para comer do maná escondido, para se assentar na mesa com Abraão, Isaque, Jacó, para ceiar com Cristo. Cristo está te esperando para que você, Urabachandaraia, esteja com ele. Se lembre de uma coisa: todas as vezes que você toma a Santa Ceia, Jesus fica com água na boca, com vontade de ceiar também, porque ele disse para os seus discípulos, na noite em que foi traído, que ele não beberia daquele suco de uva e não comeria do pão, até que chegasse a época das suas bodas, aonde ele estivesse com Deus. Então Jesus está esperando há mais de 2000 anos por esse momento de se assentar com você, para tomar o vinho, para comer o pão, para se alegrar, para te abraçar. Então o maligno não te toca, o maligno não tem poder sobre a tua vida. Labraijoa, Arabassuri Micaia, ele não tem poder, porque você está selada, você está marcada, está registrada pelo Espírito Santo de Deus. Quem pode, digita aí glória a Deus, digita aí amém. Labraijo arabaia, uracalassura mandaraia, eraijo aramaia, lebrassura baxéria. É por isso que eu digo, falar do livro de Apocalipse, você recebe uma glória tão grande. Lebraijoa, Uracalassuri Micaia, eu sinto como se fosse uma chuva. Lura chorebaijou reicai, anda soremai calassorebaia. Sinto a presença de Deus muito forte. Neichou seicai, alamanda aramaia, Orabachuri bicalamandaraya. Sinto fortemente a presença de Deus aqui nessa tarde, falando dessas 7 trombetas, explicando para você, minha irmã, explicando para você, meu irmão, sobre
essas trombetas. Então, a quinta trombeta, para a sexta trombeta, vai ter um intervalo de 5 meses. Da quinta trombeta para a sexta trombeta, vai ter um intervalo de 5 meses. 5 meses vão demorar, porque os homens, você imagina, preste atenção, você imagina que a dor que esses homens vão sentir, 5 meses sendo atormentados por esse gafanhoto, e não há inseticida, não há veneno. O homem pode inventar o que for para querer matar esses gafanhotos. Eles são indestrutíveis porque são espirituais. Eles não estão na lei da física. Eles estão fora das paredes da física. Eles não estão sujeitos à morte física. Eles têm uma ordem, e o seu anjo, o seu rei, se chama Abaddon, Apolion, que quer dizer destruidor. Esses demônios, esses gafanhotos, têm poder para destruir os homens, mas eles foram avisados: não mate, não destrua, atormente por 5 meses. É os 5 meses que Deus estará dando oportunidade mais uma vez para os homens se arrependerem. Sexta trombeta. Vamos para a sexta trombeta. Quero avisar vocês que amanhã eu vou traçar aqui um assunto muito pertinente. Vou falar amanhã do juízo final. Vou falar amanhã do capítulo 20 de Apocalipse. Juízo final. Porque tem muita gente, deixa eu dar aqui uma pausa. Tem muita gente que tem dificuldade de entender o juízo final. Tem crente que pensa que vai passar pelo juízo final. Como é que vai ser o juízo final? Eu vou passar, você vai estar lá, nós vamos estar no juízo final. A igreja vai estar no juízo final. Não para ser julgada. Vou te mostrar no livro de Apocalipse, capítulo 20, que a igreja vai estar lá. A igreja vai estar lá. Então, tem pessoas com dificuldade de entender sobre o juízo final. Então, amanhã eu vou estar falando sobre o juízo final, às 3h30 da tarde, juízo final. Vou falar dos livros que se abrem e vou falar do livro da vida. O meu nome pode ser apagado do livro da vida? O seu nome pode ser apagado? Está escrito isso na Bíblia? Vou te mostrar amanhã. O meu nome já está escrito no livro da vida? Ô pastor, eu aceitei Jesus. Vicente Pinheiro, Deus abençoe. Vicente Pinheiro de Souza, glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida. Pastor, eu aceitei Jesus como Salvador. Eu já tenho a salvação, a Bíblia me mostra, porque o testemunha de Jeová vem na minha casa e diz que eu tenho que lutar para a salvação. É assim? Eu tenho que lutar para ser salvo? Como é que é? Me mostra na Bíblia. Amanhã você fica sabendo, às 3h30 da tarde, Apocalipse 20, o grande trono branco. Vou falar. Sexta trombeta, capítulo de número 9, versículo de número 6. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que estava diante de Deus. Olha, esses juízos, eles vêm do altar de Deus que está no céu. Porque lá no céu tem a arca do concerto, lá no céu tem o tabernáculo, lá no céu tem o altar de incenso. Porque quando Moisés subiu, no capítulo 32 de Êxodo capítulo 32, quando Moisés subiu para pegar as tábuas da lei, ele ficou 40 dias e Deus mostrou para ele o céu, o tabernáculo, o altar de incenso, o altar do holocausto. Tudo no céu, Deus mostrou para Moisés, para que ele fizesse uma cópia na terra. Então o tabernáculo, o templo que existe, o altar do holocausto, o altar do incenso, onde era colocado o altar, o perfume, as ervas verdes, existe no céu. Vou mostrar para você. Então, e foram soltos 4 anjos que estavam preparados
Os 4 anjos que estavam presos no rio Eufrates, eles foram soltos para aquele dia, o mês e ano, a fim de matarem a terça parte da terra. Preste atenção. Primeira trombeta, fogo, saraiva e sangue. Segunda trombeta, uma grande montanha cai no mar. Terça parte dos peixes, terça parte da vida marinha, terça parte do mar, terça parte das naus, destruída. Terceira trombeta, fontes d'águas e rios potáveis foram feitos amargos. Quarta trombeta, ferida terça parte do sol, terça parte da lua, terça parte das estrelas. Quinta trombeta, os gafanhotos que saem do abismo, não sabemos aonde é esse abismo, o poço, em localidade que ele está, se está na terra, se está no céu, se está debaixo da terra, não sabemos. Sexta trombeta, 4 anjos que estão presos no rio Eufrates, são anjos destruidores, eles estão preparados para o dia, mês e ano. Eles estão preparados para um momento, eles não podem ficar na terra, porque são anjos extremamente violentos, fortes e poderosos. Se eles ficarem na grande tribulação, não vai sobrar ninguém, porque eles vão destruir. E os seus exércitos são de 200 milhões, 200 milhões, e foram dito para eles que eles matassem a quarta parte e foram soltos para matarem a terça parte dos homens. E olha só o versículo de número 18. Por estas 3 pragas foi morto a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Esses anjos incitarão o exército confederado do anticristo, que vai ser mais de 200 milhões, e esses exércitos vão começar a agir e vão matar pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Isso está falando da balística, está falando das munições dos tanques de guerra, das armas de guerra, das armas bélicas, fogo, fumaça. João viu sair como se fosse um fogo, uma fumaça e enxofre que saía da boca desses instrumentos que pertenciam a esses anjos. Esses anjos, eles vão incitar os exércitos a matarem os homens e haverá morticídio global de todas as partes dos países, morrerá gente, haverá grande mortandade por esses 4 anjos, mas eles vão ficar dia, mês e hora e depois voltarão a serem presos para serem julgados no juízo final. 7ª trombeta, estamos terminando, versículo 15 do capítulo 11, diz assim: e tocou o 7º anjo a 7ª trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, essa última trombeta está ligada com a última taça que nós vamos falar durante a semana. Eu vou falar sobre as 7 taças. Aqui, a 7ª trombeta é tocada e os reinos, os homens ímpios já foram destruídos. Já aconteceu o julgamento das nações no capítulo 25, 31 de Mateus. Já Satanás já foi preso por 1000 anos aqui nessa trombeta. E o reino milenar de Cristo está entrando, está acontecendo o reino milenar. Aqueles que morreram na grande tribulação já ressuscitaram. Então é implantado
anunciado o reino milenar. A última trombeta é a anunciação do reino milenar de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, terminamos as 7 trombetas. Agora você já sabe o que é as 7 trombetas. Agora você já pode explicar para mais pessoas. Vicente Pinheiro, Deus te abençoe. Vereador de Jesus, homem de Deus. Deus te dê saúde, Vicente Pinheiro. Deus te dê graça, viu, meu amado? Deus abençoe por você estar na live. Então, irmã Rosana, você já sabe o que é a primeira trombeta, já sabe o que é a segunda, o que é a terceira. Eu tentei explicar da maneira mais humilde possível, com uma linguagem muito simples, porque se falar difícil, ninguém entende. E igreja não é lugar de falar difícil nem de falar bonito. Igreja, e para os crentes, é lugar de falar da palavra de Deus e com simplicidade. Então aqui eu estou usando a minha simplicidade e explicando para você, com muito amor, com muito carinho, sobre o livro de Apocalipse. Sabe por que eu estou falando do livro de Apocalipse? Porque Deus tem me inquietado. Deus tem me inquietado para falar do livro de Apocalipse. Deus tem tocado no meu coração. Fala do livro de Apocalipse. Prega o livro de Apocalipse. Fala do livro de Apocalipse. Então eu estou falando para vocês. Então eu espero que vocês tenham, aleluia. Oh, maravilha. Neuza Gomes Pego. Glória a Deus, irmão. Jesus abençoe sempre, sua família também. Deus abençoe sempre. Ô, irmã Neuza, mulher de Deus, Deus te abençoe, Neuza. Tu és uma bênção, aleluia. Nós te amamos, grande abraço, Neuza. Então eu quero pedir para você compartilhar essa live aí, viu? Irmão Hamilton, Deus é fiel. Rosana, é verdade, pastor, sim, é verdade. Agora, já demistificando, Hamilton, já tiramos todo o segredo do capítulo 8, do capítulo 9 e do capítulo 11, a última trombeta. Já não existe mais mistério. Agora você já está preparado, já pode pregar, já pode falar das 7 trombetas para a glória de Deus, viu, meus queridos? E amanhã, aleluia, não consigo... Como que é, irmã Rosana? A Lena não conseguiu entender, amado. Mas a live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada. Aí depois ela escuta essa live. Essa live aqui é preciosa, viu? Eu quero ver aonde que você... Não, tô falando com humildade. Neuza, tô falando com humildade, irmã Rosana. Marcelo de Camilo, tô falando com humildade. Eu quero ver um pregador que fale dos 22 capítulos, Marcelo Camilo, dos 22 capítulos de Apocalipse, como eu vou falar. Eu quero ver, porque muitos pregadores estão interessados em dinheiro. Eles querem vender a mensagem. Eles não falam. Muitos até têm, mas não falam. Mas Deus colocou no meu coração. Então essa live vai ficar marcada. Vai ficar gravada. As 7 trombetas do Apocalipse, irmã Lília, já está aberta, desmistificada. Irmão Hamilton, deixa desse jeito mesmo. Meu querido, é desse jeito mesmo, irmão Hamilton. Os homens querem vender. Só que Deus me deu de graça e eu dou de graça também para vocês. Amém? Deus abençoe. Compartilhe essa live. Amanhã, às 3h30, o juízo final. O grande trono branco. Apocalipse capítulo 20. Vai ser muito forte. Vai ser de arrepiar. O capítulo 20, o grande trono branco. Vamos saber. Douglas, amanhã nós temos encontro. Lília, amanhã temos encontro às 3h30. Viu, meus queridos? Na realidade, para que você entenda o livro de Apocalipse... Sim, irmã Rosana. Amém, isso, repasse mesmo. Repasse para todos. Amanhã nós vamos saber. Pastor, eu estou salva? Meu nome está escrito no livro da vida? Quando é que o meu nome foi escrito no livro da vida? E de quem é o livro da vida? O livro da vida é do Cordeiro. Você sabia que o livro da vida é de Jesus Cristo?
É o livro da vida de Jesus Cristo. Olha o que está escrito aqui, capítulo 13. 13, versículo 8 de Apocalipse. Olha só, Marcelo Camilo, de quem que é o livro da vida? Lá do capítulo 20, do juízo final. De quem é esse livro? Com quem está esse livro? Olha só. E adoraram-lhe todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem foi que morreu por você? O Cordeiro. Quem foi que te comprou? O Cordeiro. Quem foi que escreveu o teu nome? O Cordeiro. De quem é o livro? É do Cordeiro. Porque foi ele que te comprou. Foi ele que morreu na cruz. Não podia ser de outra pessoa. Wagner Gomes, Deus te abençoe. Não podia ser de outro alguém. O livro da vida é do Cordeiro. O teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Amanhã, juízo final, grande trono branco, 3:30 da tarde. Daqui a pouco eu já vou colocar a foto que eu já preparei. Nós temos um encontro fascinante, glorioso, esplendoroso, amanhã, às 3:30 da tarde. Já avisa, eu vou mandar a foto, já compartilha, para que mais pessoas fiquem sabendo do juízo final, o que vai acontecer. Amém? Abraço, beijo no coração. Paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Espero que essa live esteja fazendo você crescer na graça e no conhecimento. Amém? Deus abençoe.